E galera, e se eu dissesse pra vocês que o cofundador da Rockstar Games, o Dan Houser, finalmente abriu o jogo sobre o Bully 2 e até falou sobre a sua participação no GTA 6. Pois é, em uma recente entrevista ao portal IGN, durante a Comic Con de Los Angeles, o Dan Houser explicou de uma vez por todas o porquê que o Bully 2 foi cancelado e também como foi a sua participação no desenvolvimento do GTA 6 antes de deixar a Rockstar Games em 2020. Então fica até o final que eu vou mostrar pra vocês não só os bastidores do Bully 2, mas também qual que é a visão do Dan Houser sobre o futuro da Rockstar Games e como isso pode impactar o GTA 6. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, agora no dia 27 de setembro, finalmente tivemos a grande entrevista inédita e exclusiva do Dan Houser ao portal IGN. E por que inédita, né? Porque geralmente o Dan Houser é uma pessoa muito low profile, não só ele como os principais diretores executivos da Rockstar Games. São pessoas que não se expõem tanto em redes sociais, você não vê comentários sobre eles em tabloides, a vida particular deles é bem reservada e principalmente os seus próximos planos. Só que dessa vez, para revelar os próximos projetos que estão chegando do seu novo estúdio, Absurd Ventures, ele decidiu dar essa entrevista que aconteceu agora no dia 27 de setembro a partir das 4 horas, em um painel chamado In Conversation with Dan Houser, GTA, Red Dead Redemption e agora American Capper. E esse painel aconteceu ao vivo presencialmente na Comic Con Los Angeles. E galera, a entrevista foi conduzida pelo jornalista Ryan McAfee e trouxe respostas bem reveladoras. E nela o Dan Houser falou um pouco sobre a sua carreira, sobre alguns dos projetos que ele trabalhou, como Red Dead Redemption e também a franquia GTA, e ele ainda apontou que o Red Dead Redemption 2 foi o maior projeto da sua vida. Mas o ponto que mais chamou a atenção, sem dúvidas, foi a sua breve explicação sobre o cancelamento do Bully 2, que vamos combinar, o Bully é um dos jogos mais icônicos da Rockstar Games, que embora tenha um escopo muito mais limitado comparado à franquia GTA, inclusive de estrutura na época de desenvolvimento, mas que conseguiu conquistar o coração de milhões de jogadores pelo mundo inteiro. E bom, segundo Dan Houser, o Bully 2 não foi cancelado por falta de interesse. Inclusive no passado chegou a rolar alguns vazamentos de que o jogo já tinha uma versão totalmente jogável e que já representaria cerca de 7 horas de gameplays. Inclusive algumas imagens e conceitos do Bully 2 também chegaram a vazar na internet. E os insiders ainda revelaram que a ideia é que esse jogo tivesse todos os interiores exploráveis e mostraria uma sequência direta da história do Bully 1, ainda sendo protagonizado pelo nosso querido Jimmy Hopkins. Eu já trouxe alguns vídeos no canal contando um pouco mais dessas informações. Se você ainda não conferiu, clica no cardzinho aqui em cima, também eu vou estar deixando o linkão na descrição. Vai lá e confere que vai se complementar com esse assunto aqui. E no final das contas, o cancelamento do Bully 2 veio devido a alguns problemas internos da Rockstar Games, mais especificamente problemas estruturais. Segundo ele, as limitações de equipe, prioridades dentro da Rockstar Games e o foco absoluto em dois grandes projetos, que são a franquia GTA e Red Dead, fez com que o jogo fosse descontinuado. Well, you brought up Bully. I would again. It would be criminal. It would be journalistic malpractice of me to not ask. Why did we never get a sequel to Bully? I think there was just bandwidth issues. You know, if you've got a small lead creative team and a small senior leadership crew, you just can't do all the projects you want. And you know, with certainly how we're structuring it Absurd, we're trying to do 2 projects with a fairly small team, and it's really trying to think through that. How can we do that and keep them both moving? Ou seja, o Bully 2 nunca foi lançado de fato porque faltavam recursos humanos dentro da Rockstar, e não porque o jogo não era importante. E assim, apesar da resposta ser um pouco desanimadora, é a primeira vez que a gente tem uma resposta oficial, digamos assim, vinda de alguém que tinha uma grande importância dentro da Rockstar Games. É a primeira vez que alguém que era de uma alta hierarquia dentro do estúdio, um grande executivo, se manifesta a respeito dessa questão. Outra revelação bombástica foi a participação do Dan Houser no GTA 6, que é algo que vem sendo questionado intensamente pelo público. E bom, para sanar a sua dúvida, sim, o Dan Houser confirmou que ele trabalhou no GTA 6, porém, ele apenas participou do início do desenvolvimento, só que a sua saída aconteceu lá em 2020, o que fez com que essa contribuição fosse curta. Ele ainda afirmou com todas as letras que ele chegou a trabalhar em conceitos iniciais da narrativa, alguns rascunhos criativos, mas que depois a equipe seguiu em frente sem a sua participação. Ele até chegou a brincar, né, que ele já tinha feito ali cerca de 11, 12 GTAs e que o mundo já tinha recebido GTA suficiente com a participação dele. In a way,
I mean, I think it's a great privilege to have worked on something that big and to, you know, I wrote the last 10 or 11 of them, so I think the world's probably had enough GTA from me. I think it's, you know, they're always a new story, so it's not going to be a story that I wrote or a character set that I developed. I think it's going to be exciting. The game will be great, I'm sure. E o mais interessante é que ele demonstrou real interesse no jogo e confiança total de que o GTA 6 tem tudo pra ser o maior lançamento da Rockstar Games. Será que o Dan Houser vai jogar o GTA 6? E bom, apesar disso gerar uma preocupação no público, porque muita gente se questiona, né? O primeiro jogo que o Dan Houser não participou totalmente do roteiro é o GTA 6. Isso faz com que a comunidade fique preocupada. Será que a história vai ser tão empolgante quanto dos GTAs anteriores? Será que o Dan Houser vai fazer falta no resultado final do jogo? E bom, de antemão eu já aviso pra vocês que toda a galera que participou do roteiro do Red Dead Redemption 2 também tá no GTA 6, assim como o Michael Unsworth, o Rupert Humphries e o Aaron Garbo. E é claro que esse jogo contou também com a participação do Dan Houser, mas pelo visto, rapaziada, ele deixou seus pupilos lá dentro da Rockstar Games, devem ter executado um bom trabalho também no GTA 6, já que o Red Dead Redemption 2 é sem dúvidas uma verdadeira obra de arte. E bom, apesar disso, no passado já haviam vazado algumas anotações do próprio Dan Houser a respeito do GTA 6, que seria mais ou menos uma espécie de ideias iniciais do projeto do jogo. Esse vazamento, inclusive, foi um dos primeiros do GTA 6 e rolou lá em 2016, que eu inclusive trouxe um vídeo pra vocês comentando tudo naquela altura. O vazamento teria sido revelado pelo insider Ian2295 em uma postagem do GTA Forums, só que segundo ele, essas informações já estavam sob o seu domínio desde 2013 e teria sido compartilhada com outros insiders, que seria o Tess Fans e o Ash735. E além de informações sobre os estágios iniciais de desenvolvimento do GTA 6, eles também revelavam uma série de detalhes sobre os jogos que estavam em desenvolvimento da Rockstar Games na época. Entre eles, o GTA V, que estava em finalização de produção, o Red Dead Redemption 2, que já estava em total desenvolvimento, o próximo GTA, né, que agora a gente já sabe que é o GTA 6, que estava em pré-produção, assim como as DLCs do modo história do GTA V, que seria a Alien War, uma outra DLC baseada no modo história e a Zombie Apocalypse, além de algumas atualizações do GTA Online, como a Cops and Crooks e as missões de heist, que como a gente já sabe, né, boa parte desse material aí foi totalmente cancelado. Nesse documento também revelava que o Bully 2 e o Game Agent foram cortados da linha de desenvolvimento da Rockstar Games e que talvez nunca veriam a luz do dia. E sobre o GTA 6, né, o próximo GTA, eles falavam que na época já estava com produção inicial, que contava com desenvolvimento de 60 pessoas, mais 10 prestadores de serviços, e que o game iria se passar em Miami, teriam também pequenas cidades no estilo GTA, com pequenas histórias, personagens caricatos e um level ridículo de ambientação, ou seja, bem detalhado. Eles também tinham a vontade de fazer com que todos os interiores de casas fossem modelados e todos os prédios fossem entráveis, mais realismo e um nível de procurado que iria te forçar a andar mais por aí para conseguir escapar. Eles também mencionavam ali algumas características como a presença de Vegas na década de 70, cassinos e alguma cidade que possuía neve baseada em Chicago e Detroit, além também de uma possível visita à cidade do México. E esse documento teria partido do próprio Dan Houser, teria sido escrito a próprio punho dele e acabou caindo aí na mão dos insiders. E o mais interessante de analisar esse vazamento, ainda mais agora que a gente tem informações oficiais a respeito do GTA 6, é que a gente consegue ver o que se manteve dessa ideia inicial para a versão atual e o que a gente pode esperar de surpresas vindo nesse próximo grande título. E bom, quando foi perguntado sobre os jogos mais marcantes em qual ele trabalhou, ele não pensou duas vezes em soltar logo Red Dead Redemption 2, inclusive apontou que foi o jogo mais brilhante da sua vida, e que também foi o que ele mais gostou de trabalhar, de desenvolver, o que mostra o peso que o Red Dead Redemption 2 tem dentro da Rockstar Games e a dedicação que toda a equipe teve para atingir esse resultado final, né, uma verdadeira obra de arte. Ele também mencionou que a ideia dentro da Rockstar Games é sempre se superar, aproveitar tudo aquilo que foi bom dos projetos anteriores, mas conseguir inovar cada vez mais, entregar sempre o seu melhor, e que isso ocasionava uma certa pressão dentro do estúdio, que não vinha diretamente da Take-Two Interactive, mas sim uma pressão pessoal e também a pressão do dinheiro, né, rapaziada, que sem dúvidas um estúdio como a Rockstar Games tem que dar lucro, o que acaba forçando, né, com que alguns projetos que eles até queiram fazer acabem sendo cancelados, como foi o caso do Bully 2 e do Game Agent. Do any stand out as a personal favorite for you over the years? Of course.
Red Dead 2, I think, was the best thing that I worked on. It's the best single kind of realization of sort of open world storytelling, thematic consistency, and understanding how the games are assembled to take you on an emotional journey. I also think GTA 4, because we did try and evolve how we did the storytelling and did it in a fundamental way. I think the middle section of GTA 5 is amazing. When we got the 3 characters working, I think it was not flawless, but it was so smooth, that middle section. I thought that was really amazing. And then the end of Red Dead 1. Yeah, those are sort of my favorite bits. Don't spoil it for anybody if you haven't but I finished. think, you know, in some ways, Red Dead 1, GTA 3, and Bully, because they were all essentially new or nearly new IP, doing that for the first time and assembling something strong, that's really a gratifying experience that I'm trying to take into what we're doing now. E bom, rapaziada, pros fãs, embora essa entrevista tenha sido curta, né, não passou de 20 minutos, até porque o cara chegou atrasado, depois fizeram só algumas perguntas e ele foi embora rapidinho, como se nada tivesse acontecido, mas algumas dessas questões foram bem esclarecedoras pros fãs, porque até então a gente já ouvia falar muito sobre o Bully 2, já tinha alguns rumores, alguns vazamentos a respeito do jogo, e aquela esperança de que esse jogo um dia possa sair sempre permaneceu nos nossos corações, mas até então a gente nunca teve uma resposta oficial, né, de que fim levou o Bully 2, a gente só tinha informações que vinham de terceiros. Então agora meio que tá confirmado, né, rapaziada, o Bully 2 foi de base, mas não foi por falta de interesse como muita gente imagina, e sim por falta de condições internas e estrutura naquela época. E sobre o GTA 6, bom, mesmo sem o Dan Houser, a expectativa continua altíssima. Ele mesmo admitiu que tá animado e curioso pra curtir o game quando ele sair. Quem sabe futuramente ele não faça alguma postagem dando as suas primeiras impressões sobre o GTA 6. Seria icônico, né? Bom, então agora tá respondido, né, rapaziada? Sanou a dúvida. Bully 2 não aconteceu por limitações da Rockstar. O Dan Houser, pelo visto, só participou dos passos iniciais do GTA 6, então é o primeiro jogo que oficialmente ele não participou do desenvolvimento dos personagens, do desenvolvimento da história, mas eu acho que isso não muda a grandiosidade do legado que ele deixou dentro da Rockstar Games, porque vamos combinar, o cara chegou lá quando o estúdio era bem limitado, tinha cerca de 20, 30 desenvolvedores, e hoje se tornou o maior estúdio de games do mundo. E além disso, né, o Dan ajudou a criar o GTA e o Red Dead Redemption, né, rapaziada? Um dos projetos mais icônicos do mundo dos jogos, sem dúvidas, é um cara muito importante na indústria dos videogames. Ele também falou brevemente sobre os projetos que estão chegando no seu novo estúdio, Absurd Ventures, e segundo ele, tem 2 grandes jogos em início de desenvolvimento. O primeiro jogo se chama Absurdverse, e é um jogo de terceira pessoa em mundo aberto, com foco na comédia, né? Levando em consideração o tipo de comédia que a Rockstar Games costuma fazer, o que será que o Dan Houser tá aprontando com isso? E o segundo jogo é o Better Paradise, que também é um jogo de terceira pessoa e uma sociedade distópica misturada com tragédia. E segundo ele, esses 2 jogos ainda estão em início de desenvolvimento e é possível que a gente receba novas informações em breve. Só lembrando que eles ainda estão publicando a sua graphic novel chamada American Capper, que vai ter o lançamento agora no dia 12 de novembro. Com certeza vai revolucionar, vai chamar bastante atenção. O que será que o Dan Houser tá preparando aí pro futuro dos games? Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que agora que a Rockstar Games tem uma estrutura muito maior, muito mais funcionários e muito mais grana, eles podem retornar com a franquia Bully, finalmente aí lançando, quem sabe, um Bully 2 ou até mesmo um remake do jogo? E vocês acham que a falta do Dan Houser liderando os roteiros do GTA 6 vai afetar na qualidade final da história do game? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, só lembrando que as camisetas da temática do GTA estão disponíveis lá na Royal Palace, nossos parceiros oficiais. Só camiseta de qualidade começa aqui da Grove Street, 100% algodão, com estampa com silk de alta qualidade que não vai sair nas lavagens. Além também de uma linha completa de bonés também na temática do jogo. E o melhor de tudo é que utilizando o meu cupom SUNNYPLAY, você vai ter ainda mais descontos do que os que já estão na loja. Acesse o link no comentário fixado e garanta hoje mesmo. E galera, eu fiz uma live ao vivo fazendo a cobertura dessa entrevista, com tradução simultânea em português pra vocês. Se você não conferiu, clica no cardzinho, vai lá e confere na íntegra. Tem mais informações que podem se complementar com o conteúdo desse vídeo aqui, o link também tá na descrição. E não vai embora sem deixar aquele like pesado pra fortalecer, não leva
leva nem um segundinho. Isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. E você também pode nos apoiar clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e ativando o sininho com todas as notificações. Quer receber os vídeos antes de todo mundo? Ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho? Já clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da máfia Sunny Play você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, lá eu sempre aviso pra vocês as novidades em primeira mão e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!